é Carlos Bastos, resumidamente, ainda é um bocadinho longo. Sou daqui de Oliveira do Conde, natural de Viseu, porque foi lá que me registaram, mas considero-me natural daqui de Oliveira do Conde. Os meus pais também são naturais daqui, ou melhor, o meu pai é natural de Viseu e veio para cá trabalhar quando conheceu a minha mãe, conheceu a minha mãe cá. E depois por cá casou com a minha mãe. A minha mãe é natural mesmo daqui de Oliveira do Conde, mora aqui próximo, morava aqui próximo na casa dos meus avós, que por sua vez também eram naturais daqui. O meu avô da parte materna de Fiéis da Telha, que é uma localidade aqui da freguesia, e a minha avó é natural de cá de Oliveira do Conde. Portanto, uma parte da família é de Viseu, mas outra parte é daqui. Eu tenho 40 anos, faço este ano 41, ou seja, nasci em 81, no início da década de 80, e tive cá, a minha vida foi um bocadinho repartida entre Oliveira do Conde e Cabanas Viriato, que é outra freguesia aqui próxima. Tive cá a morar desde que nasci até aos 4 anos. Dos 4 aos 14 anos fui para Cabanas Viriato, onde fiz lá a escola primária, e depois voltei aos 14 anos com os meus pais e cá permaneço até agora, sendo que agora momentaneamente estou numa fase transitória e estou a residir em Carregal do Sal, mas eu costumo dizer que vivo em Oliveira do Conde, simplesmente vou dormir e faço algumas refeições em Carregal do Sal, porque a maior parte do tempo passo aqui. Sem dúvida. Os meus avós tinham terras, eram proprietários agrícolas, tinham terras e tinham floresta. A minha avó era doméstica, não tinha qualquer atividade. E o meu avô ele teve vários ofícios ao longo da vida. Um deles que foi praticamente quando eu nasci, foi o último ofício que me lembro, mais certo, era taxista. Era o único taxista daqui de Oliveira do Conde, e pronto, era das poucas pessoas que tinham um carro, ou melhor, tiveram carro mais cedo daqui. Para além disso, tinham a parte agrícola em que produziam e vendia também, produzia vinho, produzia azeite, ele tinha uma vida bastante ativa, e depois na fase mais final era mediador de seguros também. Era mediador de seguros da Metrópole Seguros, e pronto, mantinha assim a sua sobrevivência. Digamos que não eram pessoas abastadas para a altura, mas eram pessoas que viviam bem, de grosso modo, porque mesmo o pai da minha avó, ele tinha emigrado para a América, e na altura, mas esteve lá há alguns anos, e todo o dinheiro que fazia nessa altura, pronto, era enviado para cá, para a mulher e para a filha, que a minha avó era filha única, e pronto, eram pessoas que viviam relativamente bem em relação a muitas outras pessoas daqui da altura. Produziam sobretudo para venda, para... Consumo próprio também, alguma venda, mas também consumo próprio. Não era o negócio forte, não eram agricultores, tinham pessoas que trabalhavam lá na quinta, mais temporários, não tinham um trabalhador efetivo a tempo inteiro, mas tinham alguns trabalhadores, e alguns que eu recordo com alguma satisfação, que tive o prazer de viver, e se calhar também por aí a minha própria carreira, digamos assim, teve alguma influência nessas partes, nessas vivências que tive no Passal, como nós chamávamos a quinta, que era aqui ao lado da igreja, e como tal teve alguma influência essa vivência agrícola que existia lá em casa.
principalmente na parte do vinho, das vindimas, que depois fez com que eu também enverdasse pela engenharia agrícola e me dedicasse um bocadinho também à parte vitícola. Que neste momento só por hobby. Desde pequeno lembro-me a azáfama quer na arranca da batata, na sementeira, do azeite, na apanha da azeitona. O meu avô tinha bastantes oliveiras e era arte, era tudo feito manualmente, conforme aqui a maior parte dos olivais ainda são feitos manualmente, ao contrário do Alentejo, não é? Mas aqui é tudo feito ainda apanha manualmente. E havia essa azáfama, mas da que eu gostava mais, sem dúvida, era da vindima. A vindima, porque havia as mulheres que também vindimavam, e depois que era a família ajudava toda, havia sempre uma reunião familiar grande e que terminava no lagar, com a pisa a pé, em que eu era miúdo. O lagar do meu avô ficava por baixo da casa, como na parte de adega. E eu era miúdo e aquilo havia, ao lado do lagar, havia um patamar, ficava mais alto, ou seja, um balcão. E eu estava lá sempre, enquanto estivesse a pisar, estava ali. E lembro que o lagar era fundo, eu era pequenito, não dava para pisar o vinho, mas tinha sempre, talvez com 3 anitos, 3, 4 anos no máximo, eu tinha que sempre dar uma volta ao lagar, às cavalitas de alguém, ou do meu tio, ou do meu pai, ou que era. Normalmente o meu avô não pisava. Havia sempre o Sr. Luís ou o Sr. Alexandre, que trabalhavam lá na quinta e faziam também esse trabalho. E, portanto, quer os cheiros, quer tudo, era uma época que eu recordo com satisfação e que, de facto, me levou a enverdar pela parte da engenharia agrícola. Para além disso, há alguns sabores que neste momento, aliás, eu acho que se calhar não me sabia o mesmo, ou a expectativa era superior à realidade. Mas havia sempre as merendas que eram servidas, quer a meio da manhã, quer depois do almoço, que se fazia questão de dar a toda a gente. Levava-se muitas das vezes para o próprio campo. A casa também dispensava, era praticamente atravessar a rua e depois tinham a quinta. Mas levava-se lá e comia-se lá. E depois havia a parte também da família, dessas reuniões familiares que havia o bacalhau, ou tenho a ideia de bacalhau, que o meu avô adorava bacalhau, e se ele pudesse, a maior parte das vezes, o jantar era bacalhau. Era mesmo muito aficionado de bacalhau. E lembro-me dessas vivências. Assim como toda a azáfama pré-vindima, que era lavar as cubas, preparar os pipos, toda essa parte era feita. E eu, mesmo sendo pequenito, era engraçado, na adega do meu avô tinha pipos de madeira, e tinha, salvo erro, duas ou três, mas eu acho que eram 2 cubas de cimento grandes, que têm uma pequena entrada, não maior que isto assim, um pequeno túnel. E o Sr. Luís, que era um colaborador nosso, pronto, que fazia lá algumas horas, que era uma pessoa magra, muito magrinha, ele metia-se lá dentro para lavar a cuba. E eu, mesmo sendo pequeno, eu já achava aquilo, como é que ele era capaz de lá caber. Era dessas memórias que eram engraçadas. Mesmo a parte de ir à adega, e o meu avô, por ser taxista, por ter os seguros, tinha sempre muitos amigos que frequentavam, assim conforme ele também frequentava outras casas, até mesmo pela cobrança dos próprios seguros, que não havia um estabelecimento fixo para isso. E então era feito, quer em casa das pessoas, quer irem lá à casa. E essa ideia era sempre de irem à adega, como era típico, beber o copo, como se dizia, e essa adega, e o mais engraçado é que, quer na do meu avô, quer nas outras adegas que eu ia com ele, havia sempre a gasosa,
muitas das vezes para batizar o vinho, porque o vinho era por vezes mais alcoólico e então tinham sempre a gasosa para irem traçando o vinho, e eu para mim era ótimo, porque eu tinha que beber, pronto. Havia sempre a gasosa docinha e havia o biscoito da Dega, que era um biscoitos que se compravam, sacos, mas era um biscoito duro, que pronto, para quem, eu não via isso nesse ponto, que não bebia álcool, mas para o meu avô e para os outros amigos, era sempre ali, estavam ali, bebiam qualquer coisa, estavam na conversa e sempre tinham ali para comer qualquer coisita, de comer, pronto, então tinha esse biscoito seco, que para mim era ótimo, porque tinha um biscoitito que eu podia comer e a gasosa, e ficava todo contente. Essas reuniões juntavam sobretudo família ou vinham outros trabalhadores ajudar daqui da aldeia? Nessas alturas vendiam? Nessas alturas, sim. Nessas alturas havia sempre pessoas mais trabalhadores, que normalmente era o Sr. Luís, era a Dona Eduarda, a esposa, era o Sr. Alexandre, que trabalhava lá mais tempo, se bem que o Sr. Alexandre faleceu mais cedo. A Dona Elisa, que era a esposa também, e lembro-me mais uma ou duas pessoas que às vezes colaboravam, e depois, obviamente, o meu pai, o meu tio, porque os meus avós tiveram duas filhas, aliás, e acho que parte, agora voltando um bocadinho atrás, parte da ligação que também se criou entre eu e o meu avô foi precisamente isso. O meu avô tem duas filhas. A filha mais velha, a minha tia, que já faleceu, teve duas filhas. A minha mãe teve uma filha e depois teve-me a mim, nasceu eu. Portanto, eu fui o último neto e fui o único rapaz. Obviamente, para o meu avô, certamente, não pondo de parte todos os outros netos, que acho que nenhum avô põe, mas obviamente por ser rapaz acompanhei-o noutras lides que principalmente para a altura não eram eram mais reservadas aos homens, digamos assim, não aos rapazes, não tanto às mulheres, e nesse campo, por exemplo, a minha avó era mais conservadora, havia ali uma educação mais conservadora, que aquela que lhe foi incutida, porque também ter sido educada só com a mãe e o pai estar na América. Certo que essa ligação que eu tive com o meu avô, se bem que o meu avô faleceu quando eu tinha 14 anos, mas marcou-me que ainda hoje falo com ele com bastante orgulho e recordo com satisfação. Nessa parte das reuniões, conforme me tinha perguntado, obviamente que quando havia esses trabalhos era comum e não havia essa distinção de comerem uns num lado, outros no outro. Era mais ou menos, não tanto se calhar a minha avó, porque ficaria mais na cozinha e ficava mais por casa, mas de resto estávamos todos juntos. E depois havia obviamente as reuniões familiares só por si, mais nas festas e naqueles momentos-chave, que eram alguns domingos, mas os momentos chaves das romarias que havia aqui, São Miguel, essencialmente, e na Páscoa, aí havia essas reuniões fortes, que era costume, estávamos a família toda, as minhas primas, a minha irmã, os meus pais, estávamos todos. Era uma família não muito grande, mas unida. Além de São Miguel e da Páscoa, tinham outro tipo de... Não, essencialmente eram essas. Aqui faz-se as marchas populares também, de São João, mas foi mais recente. Foi nos anos 90 que se começaram a fazer. Aquilo que eu tenho memória, aquelas boas memórias, era essencialmente o São Miguel, nos finais de setembro, e a Páscoa. A Páscoa, toda a parte da Páscoa, havia a semana começava pronto, com a parte tanto religiosa, muito embora que também frequentei, e a minha avó também era bastante religiosa, mas não tenho grande recordação de como é que era. Sei que mesmo a Quaresma se cumpriam, obviamente que à Sexta-feira Santa aí não se comia carne.
Mas mais que isso não tenho grande ideia. O que eu tenho ideia é que eu nessa parte, mesmo vivendo em cabanas, nós vinhamos e eu fazia questão sempre de vir até, sei lá, os meus 10 anitos, mais coisa, menos coisa. Depois também já não, mas tenho a ideia que eu vinha na sexta-feira, porque era a única procissão que eu ia, era a Sexta-feira Santa. Não sei se por ser à noite, por levar as velas, ia com o meu avô. Embora a minha avó pudesse ir, mas a ideia que eu tenho era de ir só eu e o meu avô, que íamos, porque ele também era a única procissão que ia, que tenho a ideia que ele fosse a uma procissão, ele preparava-me a velazita para eu levar, lá com prata, para não me queimar e tal, e íamos, e eu lembro perfeitamente que a única coisa que eu lhe dizia era que não queria ir ao pé do morto, era literalmente, opa, não quero ir ao pé do morto e ao pé do fumo, que era o esquife, onde vai o Senhor Morto, e a parte do incenso, que isso aí não gostava. Agora, de resto, achavam piada, pronto, de ser uma procissão à noite, ir com a vela, certamente por causa disso, era a única que eu gostava. E depois, claro, havia a Páscoa, o dia de Páscoa, que assim era o dia especial. Primeiro, era o dia em que normalmente já estaria mais quente, que nós dizíamos que já se poder usar manga curta. Havia aquela, mesmo que haja uma diferença, nem sempre calha na mesma altura, mas lembro-me dessa memória. E depois vinham também familiares meus de Viseu, juntava-se sempre muita vizinhança, pronto, lá em casa dos meus avós, era, por ser aqui perto da igreja, era ao final do dia domingo. A Páscoa começava às 8 da manhã, na Zenha, percorria as várias casas, sendo o padre mesmo, hoje em dia já não é o padre que acompanha a visita pascal, mas nessa altura era mesmo o padre, e havia que de certa forma ainda há essa tradição de visitar a casa uns dos outros e de haver essa reunião. Em casa dos meus avós, por ser ao final do dia, já 5 da tarde, que fazia a visita pascal, enchia muito mesmo, a casa ficava repleta. Havia uma farta mesa, com alguns bolos que havia sempre, havia o queijo da serra, o pão de ló, havia o bolo de bolacha, depois havia alguns bolos que eu tinha ideia, era o bolo de pudim, era um soufflé de ananás, era o salame, tudo feito em casa, pelo menos na minha altura, outras alturas já não me recordo, mas esta era a mesa que me lembrava, e depois havia sempre os cantares que entravam e cantavam lá em casa. Lembro de ver pessoas de outras casas e que normalmente não estavam cá, ou estavam no Brasil, ou estavam em Lisboa, e que tinham por hábito vir nessa altura cá, e passavam lá por casa. Pronto. Então era ali um corrilório de gente na rua e na casa, que era engraçado. E depois, pronto, claro, não é? Havia sempre a prenda dos padrinhos, que eram os meus tios, que também, pronto, ajudava a alegrar o dia, não é? O São Miguel é em setembro, ou seja, já depois das vindimas, normalmente, e então era uma festa religiosa, essencialmente. Havia a procissão à tarde, havia a missa, havia a procissão à tarde, havia a quermesse, aqui no adro da igreja, e essencialmente era isso. Quanto muito, não tenho ideia que não foi todos os anos, que me recordo, mas havia a banda que participava na procissão, depois dava um pequeno concerto também. Mas a parte que me recordo com mais satisfação era a parte de casa, e depois, obviamente, de virmos ver a procissão. Aí não participava, ia só ver aqui ao adro da igreja, a chegada ou a saída da procissão. Íamos às rifas, à quermesse, e pronto, estávamos por ali assim mais por casa. E depois à noite havia fogo de artifício, que era engraçado. A casa dos meus avós
tinha um terraço, a cozinha tinha um terraço que ficava virado para o lado de onde era deitado o fogo de artifício. Então íamos para lá a ver, e pronto, era um fogo de artifício como atualmente, né? Mas para a altura era engraçado, era giro, e toda a gente ficava ali no largo. Nós chegámos em casa, mas pronto, víamos a população também no largo, embaixo, na Praça Brasil Portugal, a ver o fogo de artifício, e era engraçado. E depois, pronto, também era a comida. Normalmente era o cabrito assado no forno, que o meu avô preparava de véspera. Era o meu avô que normalmente nestas comidas, assim que ele temperava o cabrito de véspera, ficava temperado, e depois era assado em forno, não o forno de lenha de cozer pão, mas no fogão de lenha da cozinha da minha avó, que o ficava assado, com as batatinhas assadas e o arroz. E pronto, havia sempre a doçaria, e passava-se um bom dia. De certa forma ainda é assim, obviamente toda esta parte, e aí tenho pena, aliás, faz parte de um projeto que espero ainda um dia concretizar. Certamente, se calhar, pode ser já tarde para aquilo que queria, porque pronto, as idades vão passando e o meu tio também está a ficar mais velhote, portanto, cada uma das vidas vão tendo os seus rumos, mas uma das coisas que eu gostava, ainda temos na nossa posse a casa dos meus avós, neste momento está fechada, mas era uma das coisas que eu gostava, era de reativar, nem que fosse só para estes momentos. Porque desde que os meus avós desapareceram, não é? Toda essa tradição para a minha família perdeu-se, de certa forma. Toda essa tradição do assado no dia de São Miguel, de haver isso conforme era, perdeu-se. Mas faça na mesma São Miguel, com a procissão, com algumas inovações que eu concretamente não... Eu sei que ainda para mais como Presidente não posso dizer isso, mas não concordo de todo, porque depois há uma veia economicista e há uma veia não é economicista, os mordomos não recebem mais por isso, ou não recebem o dinheiro que fazem, é todo para entregarem à igreja, mas há aquela vontade de fazer mais e melhor que o outro. É com pena que às vezes, por exemplo, no caso de São Miguel, se faça um concerto à noite, uma banda que vem com um caminhão, um palco pequeno, mas que acho que desvirtua um bocadinho aquilo que era a essência, ou pelo menos, se calhar, aquilo que eram as minhas memórias de São Miguel. Aí não concordo tanto, mas que se faz, e que é um dia marcante para Oliveira de Conde, também ainda é. Não havia essa parte da noite, ou seja, neste momento, imaginemos que eles fazem sempre o São Miguel, e isso aí também me recordo que sempre foi assim, ser passado o São Miguel é no dia 29, salvo erro, e muitas das vezes o que é que acontece? Aproxima-se só o próximo fim de semana, no domingo mais próximo, a seguir ao dia. E o que é que começou? E era só no domingo. O que é que começaram a fazer? Começaram a fazer um concerto no sábado. Esse tipo arraial no sábado. E eu acho que pronto, não vai de encontro, ou seja, não é um momento em que eu vá e me relembre do São Miguel. Entende? Nesse campo. O que me lembra, de facto, é ver a quermesse no adro, ser uma coisinha simples, de haver a quermesse, que era um momento alto, a ver o fogo de artifício, que era o outro momento alto, se calhar pela simplicidade das coisas. E a ver, muitas das vezes, a parte da tarde, estar ali no adro da igreja, a banda, que era contratada, nós não temos uma banda na freguesia, mas muitas das vezes era, julgo que a banda de Cabanas, que é a freguesia aqui ao lado, que vinha e estava ali a tocar, e as pessoas estavam ali, um momento a assistir, e se calhar pela simplicidade gostava mais do que propriamente, melhor, é como disse, não é o vir cá num sábado à noite a esse arraial,
Não me diz nada, sinceramente. Essencialmente era uma festa que envolve algumas pessoas de fora, mas do concelho. São sempre festas relativamente pequenas. E as pessoas de fora que vinham, e Oliveira do Conde tem essa componente, há muitas casas senhoriais e há muita família que vêm cá, quer em férias, quer nesses momentos mais altos de Oliveira de Conde. E o São Miguel era um deles. E então era muitas das vezes o reencontro com algumas pessoas que vinham cá só nessa altura. Daí juntar um bocadinho mais de pessoas. Mas não eram pessoas que viessem sei lá, de um Arraial, porque existe, e viessem de muito longe para aqui. Não. Muitos deles são solares bastante antigos. Eu, por exemplo, aqui o solar, não sei a data, porque aqui depois teve várias áreas diferentes. O solar Soares da Albergaria, a capela é do século XVII, há muitos do século XVII, XVIII, pronto. E como tal, tiveram vários percursos, muitos deles com cargos de chefia, quer em governos ou quer em armada, força armada, pronto, e portanto tiveram sempre mais em Lisboa ou noutras paragens, em Porto também, do que propriamente aqui. Aqui, dessas casas, eu julgo que só uma é que sempre viveram muito mais permanente cá. E essas famílias também se dedicavam, sobretudo, à agricultura ou outro tipo de... Eram proprietários, ou seja, eu pelo menos já não tenho essa memória. Eram os senhores, e como tal tinham propriedades florestais. Eu ainda me recordo no final já da resinagem dos pinheiros. Neste momento está a querer reativar um bocadinho, não nesta zona, mas lembro, aliás, o meu avô também, sei que foi uma das atividades dele, também tinha umas equipas de resineiros a trabalhar para ele. E pronto, tinham essa resinagem que extraíam a resina dos pinheiros, e tinham as propriedades florestais que vendiam madeira e vendiam, e alguns tinham vinha, mas eu já não me lembro bem da exploração, ou seja, toda a minha... Foi um bocadinho não digo a decadência, mas o decair da atividade da própria casa. Neste momento, essas casas existem como casas de férias para eles. Não há nenhuma que esteja transformada em nenhum hotel, ainda não houve nada disso mais para a veia turística. Permaneceram, a maior parte delas, todas na mesma família ainda, mas não tanto com o sentido da exploração, mas só preservação, só do património. E produção de gado aqui havia? De gado não. Não tenho... Há rebanhos de ovelhas, ainda hoje há, mas não tenho ideia de gado. Não, essencialmente ovelhas que depois o leite para queijo, mas não havia assim muita atividade. Havia o seu Joaquim Carreira, que tinha uma junta de bois, que também vivia aqui ao lado da igreja, mas que possivelmente teria sido a pessoa dos últimos gado bovino que existiu aqui, mas era para trabalho, não para carne, mas para trabalho. Lembro-me, mesmo daqui do meu avô, haver muito o cavar a terra, mesmo, de enxada. Ok, sem recurso a animal, Sim, portanto. Sim, o cavar a terra à manta, estarem 3 homens seguidos e a cavarem a terra à manta. Mas era a opção dos proprietários fazerem Sim, de certa forma, obviamente depois também há alguns tratores, mas haver essa porta, são madeiras de mexer a terra que na altura julgava-se serem mais eficazes que propriamente o lavrar ou o arar a terra. Não é?
há um produto que eu por acaso queria ver se reativava de certa forma, que eram as filhoses. Não as filhoses de Natal, mas as filhoses que se faziam na altura dos trabalhos agrícolas. Lembro-me mais, eu tenho essa ideia, a minha mãe, por acaso já tivemos essas conversas, mas ela diz que era de força, em qualquer trabalho agrícola que envolvesse assim mais pessoas e que muitas das vezes envolvesse mais mulheres, porque nem todos os trabalhos, havia sempre uma divisão, por exemplo, na apanha da azeitona os homens iam para cima das oliveiras ou estavam a verejar e as mulheres é que ficavam em baixo a apanhar, assim como a apanha da batata. As mulheres não cavavam para apanhar a batata, eu lembro que a batata era apanhada com enxada, a cavar, mas as mulheres ficavam atrás a apanhar as batatas e eram logo escolhidas as grandes, as pequenas, a dividirem logo as batatas. O que eu muitas das vezes fazia era o contrário, e apanhava e misturava e depois refilavam comigo e tal. E o que era feito, e eu tenho essa ideia da parte mais na azeitona, na apanha da azeitona, eram essas filhoses que eram feitas com farinha e água, eu julgo, não sei se levam a um ovo, não tenho bem a certeza, acabam por ser fazer uma polme em que depois era frito e aquilo ficava muito fofinho, ficava uma espécie de sonhos filhosos, assim uma bolinha bastante fofa, que depois era passada com açúcar e canela e eram dadas ainda meias quentinhas, depois no final do dia, para além de haver umas febras ou umas iscas de fígado, que também era hábito, ou uma sardinha frita com broa ou qualquer coisa, davam também esse extra, esse docinho às pessoas e se comia. Tanto que há uma expressão, eu não sei se é só daqui desta zona, se também existe em outras zonas do país, que é já ganhaste as filhoses. Quando se trabalha bem, quando alguém faz alguma atividade que, pronto, já ganhaste as filhoses. Precisamente por causa disso, por causa dessas filhoses que se ofereciam nos trabalhos agrícolas. Eu acho que, de certa forma, não é que se tenha perdido, as coisas vão se transformando, não é? As vindimas hoje em dia já não são da mesma forma, muito embora há na mesma muita gente ainda a produzir vinho em casa. E da mesma forma, com a pisa a pé, muito embora agora já não sejam esmagados totalmente a pé, sim têm um esmagador, muitas das vezes elétrico, mas depois tem que ser calcado para ser mexido e oxigenado e tudo mais. Mas acho que houve mais essa transformação de que propriamente o se perder das tradições. Acho que foi um bocadinho mais isso. E obviamente, pronto, perdeu-se população. Acho que é uma das principais perdas que existe aqui em Oliveira do Conde, foi a perda da população. A freguesia de Oliveira do Conde perdeu cerca de 10% da população nos últimos censos em relação nos últimos 10 anos, digamos assim. Foram 10% da população. É muita gente. Muita gente a sair para trabalhar mais no litoral, fora do país? Ou... Tudo um pouco, eu julgo que tudo um pouco. Pessoas que como eu, e que tiraram, foram estudar e por lá ficaram, porque quer queiramos, quer não, e por melhor que sejam os municípios, a atratividade, o trabalho que seja feito, o interior nunca oferece tantas oportunidades como o litoral, em termos de trabalho qualificado, e muitos outros que emigraram. Principalmente depois da crise, e aí houve uma quebra grande, depois da crise do Lehman Brothers, de 2007, 2008, e depois de toda aquela crise que nós tivemos em 2011, 2012, com a situação dos precários, com aquela grande manifestação e tudo, houve muita gente muitas pessoas tiveram que emigrar. Sempre houve imigração,
cá em Oliveira do Conde, tanto que houve uma certa ligação sempre com o Brasil também, mas neste momento para países, a Alemanha, a Suíça, mais próximos, houve uma imigração. E depois, claro, o envelhecimento natural da população que vai falecendo e que vai ficando menos. Essa acho que é a maior perda que nós sentimos aqui. Depois há outros mais resilientes ou mais teimosos que teimam por ficar por cá, no qual eu me incluo. Eu podia estar neste momento em qualquer outra parte, não digo do mundo, mas do país, mesmo em relação à minha atividade profissional. Eu tenho apartamentos turísticos no Porto e portanto, não preciso estar aqui propriamente. Eu andava a fazer piscinas cá e lá. Minha esposa é advogada em Viseu, tem escritório em Viseu, portanto poderíamos estar muito bem em Viseu. Se calhar seria mais, até pela veia económica, mais lógico estarmos por lá, e existe uma cidade que é bastante agradável e que se vivia bem também. Por outro lado, as nossas raízes estão aqui, a família está cá, este gosto e pelo à vontade de sair de casa, não me preocupar se a porta está fechada, se está aberta, de poder sair com o carro e ir ali estacionar à porta, não haver filas, não haver nada disso, de poder passear com as minhas filhas à vontade, sem me preocupar com os carros, sem me preocupar com nada, deu-me essa vantagem e essa opção de ficar por cá. O que é que se alterou aqui ao nível da paisagem, por exemplo, do edificado? Deram-se transformações, não se deram? Essa é uma parte boa, é que felizmente não houve grande transformação. O que muitos, e essa é uma discussão que às vezes, e agora como estando na função de Presidente da Junta, dou-me conta, o que muitos durante alguns anos foram acusando, que Oliveira do Conde ficou estagnado, Oliveira do Conde perdeu serviços também, com a perda da população, perdeu serviços. Nós tínhamos a Fundação José Nunes Martins, que funcionava como um hospital, centro de saúde, tinha maternidade, nasceu cá muita gente, aqui em Oliveira do Conde, com internamento, com urgências. Tínhamos uma farmácia, um pouco mais tarde, havia padaria, havia tudo isso, havia um talho, havia peixaria, e tudo isso foi-se perdendo. Tudo isso, neste momento, mesmo em nível de cafés, há muito pouco. Muito pouco. Considerando café e café meia mercearia, que faz uns petiscositos, e considerando a azenha também, parte da Oliveira do Conde, mas os 4. Sendo que um deles acaba por ser mais uma distração para a pessoa que o explora do que propriamente para negócio. O negócio que faz é muito residual. Muito residual. Ou seja, todos esses serviços parou. Agora, e fizeram transformar também a Vila de Oliveira do Conde. O que é que foi bom numa coisa? É que Oliveira do Conde tem muita casa senhorial, tem as quintas dessas casas, e por se preservarem na família e por serem muito tradicionais, não se venderam, não se foram rasgadas grandes estradas. Ou não serem rasgadas grandes estradas, manteve-se mais ou menos o que estava. Houve apenas uma variante, pronto, aqui a Estádio Penaferrás, que foi rasgada, e pouco mais. Ou seja, toda a traça que existe, para além do edificado na parte toda central, onde estão as casas senhoriais e as casas mais de pedra,
não houve assim grande rasgar das quintas, ou seja, consegue-se ter na mesma as casas, com as quintas, com as grandes árvores. Eu posso, isto empiricamente, mas posso dizer que, francamente, que as grandes árvores que existem no concelho estão aqui. Porque são quintas que sempre tiveram, algumas delas, aliás, essa Quinta Soares de Albergaria, o Jardim, foi projetado pela mesma pessoa que projetou o Jardim do Bussaco, o Jardim do Bussaco. Houve ali uma interação entre eles, ou seja, quer os cedros, quer as sequoias, quer as grandes árvores, foram trazidas para cá e são mantidas, os grandes castanheiros e tudo, são mantidas nessas casas. Infelizmente, na parte pública não se teve tanto essa sensibilidade e perderam-se alguns exemplares. E, portanto, toda essa parte do edificado foi aquilo que muita gente acusava de Oliveira de Conde não se desenvolver, porque não houve, ao contrário de muitas nos anos 70, nos anos 80, aquela rasgar de estradas e fazer casas, assim à toa, mas também não houve aquilo que vulgarmente se dizem das casas de banho ao contrário, que são aquelas casas todas cobertas de azulejos ou aquelas aberrações típicas dos anos 70. Não houve isso, o que neste momento é uma mais-valia, tanto é pela classificação das aldeias de Portugal, tanto é que recentemente tivemos cá, durante 15 dias, uma produtora portuguesa a ocupar, a gravar um filme de O Teu Rosto Será o Último, do Luís Filipe Rocha, que esteve cá, precisamente porque numa reperage, que era um termo que também não conhecia, que é a busca dos locais para filmagem, andavam à procura e passaram por aqui e conseguiram ver um sítio que ainda está minimamente preservado, sem haver, que facilmente se adapta a essas situações, principalmente para situações de época, de filmes de época. E, portanto, toda essa parte foi bom não ter havido esse desenvolvimento. Obviamente que isso traz também alguns sabores para a população, em termos de curto prazo. Eu espero que a médio prazo, e algum a curto, que se comece neste momento, que eu julgo que sim, que se comece a ter algumas receitas provenientes disso, e a médio prazo isso seja uma mais-valia, médio e longo prazo seja uma mais-valia, quer em termos de parte de via turística, quer mesmo pela valorização do património só por si. Uma terra no vale não só pelo PIB que, a meu ver, há uma parte do PIB que não é contabilizada, que é a paisagem, é a parte visual, é a parte do bem-estar. E essa parte, por não ter sido desenvolvida erradamente como muitas outras nos anos 70, acho que poderá ser uma mais-valia daqui nos anos vindouros. O que falta, de certa forma, eu dizia que vontade política, algum investimento mais do Estado Central na parte do interior, que isso é transversal a todas as partes. Algum investimento privado que, segundo aquilo que vou sabendo, se espera ser forte nos próximos anos. Há alguns projetos fortes para avançar. E depois é a motivação das pessoas. Essa é uma componente que necessita ser trabalhada muito. Nós damos-nos conta, e neste momento com o próprio projeto das Aldeias de Portugal e com aquilo que eu estou, de certa forma, a encabeçar esse movimento, é precisamente de motivar as pessoas e voltar que as pessoas tenham orgulho na própria terra. Isso é fundamental, porque quando as pessoas não têm um orgulho e a defendem com garras e dentes,
vai-se perdendo, não torna-se na indiferença, na crítica fácil, e isso não é vantajoso, ou seja, isso acaba por haver um declínio. É necessário, de facto, haver, e isso tem havido, e foi muito, muito engraçado com a vinda do filme que se fez aqui e com a participação que foi feita, que foi pronto, articulado aqui com a Junta, connosco. A participação dos figurantes foram essencialmente pessoas daqui de Oliveira do Conde, já que o filme era aqui gravado e foi uma condição que fiz, que primeiramente só pessoas de Oliveira do Conde seriam figurantes. Depois, caso não fosse possível encontrar, como foi num ponto ou outro, ia-se buscar pessoas fora. E foi engraçado ver ao início alguma lutância e depois era toda a gente a querer participar no filme. E de forma graciosa, muito embora houve, normalmente há nestes processos um pagamento de um cachê, nós acordámos e eu fiz um certo fincapé para não haver esse pagamento e que o dinheiro fosse distribuído pelas associações e instituições daqui de Oliveira do Conde, o que acabou por acontecer, que assim ganharíamos todos, os que participam e os que não participaram. Mas foi engraçado ver essa motivação e o orgulho que algumas pessoas que tiveram mais próximas, quer dos atores, quer de toda a equipa de produção, que ainda envolve à volta de 40 pessoas, de sentirem o burburinho, porque pronto, utilizámos vários passos, o salão paroquial, a casa onde foi filmado o Grosso, a igreja, a associação SER, onde foram servidas as refeições, de almoço, a parte dos Espreiras. Envolvemos aqui a comunidade e foi engraçado ver, sentir que quem está de fora valorizou-nos, quem está de fora acha isto engraçado, e sentir esse orgulho, e eu acho que isso é que tem que ser trabalhado, porque quem está de fora, de facto, e vem pela primeira vez, e vem alguns investidores, nós temos alguns investidores estrangeiros, fica apaixonado. Posso referir que é um grande amigo, mais que amigo, é quase como família, o Sr. Peter Ecker, que é um suíço, suíço 100% suíço, como toda a família, em que veio para cá. Ele era administrador de uma grande seguradora, do grupo Zurique, toda a área financeira, teve a chefiar a Metrópole Seguros cá em Portugal nos anos 80, durante 10 anos, e durante esses 10 anos andou a percorrer o país todo, a conhecer todos, fez questão, e às vezes aí é um bocadinho engraçado ver a mentalidade dos gestores de cada país. Ele fez questão de conhecer todos os mediadores de seguros de Portugal. Isto nos anos 80, que não era fácil, ele morava em Cascais, trabalhava ali em Lisboa e não era fácil deslocar-se a Bragança, não é? Como agora, que ainda continua a ser difícil, mas com as autoestradas não havia sequer A1. E então ele fez questão a ir visitar todos os mediadores. E um desses mediadores também acabou por ser o meu avô, e passou por esta zona e ficou apaixonado. E então falou que gostava de ter uma quinta aqui para produzir vinho. Se soubesse de algum negócio, e pronto, e assim aconteceu. O meu avô soube desse negócio, transmitiu-lhe, eles adquiriram uma casa, era uma quinta que estava fracionada, que tinha ficado com heranças, havia várias parcelas, neste momento já está praticamente unificada, eles têm à volta de 14 hectares, sendo que 12 hectares produzem vinha, e o orgulho que ele tem por Oliveira do Conde é tal, e pela quinta, ele quando ia, agora está cá mais meio ano está cá, meio ano está lá, entre várias viagens e outras viagens que faz pelo mundo, neste momento já mais velho, com 76 anos, salvo erro, e o orgulho que ele levava ao Oliveira do Conde, ele quando estava cá no verão, ele ia sempre de lágrima no olho. Embora, e isso também transmitiu para os filhos, que cada um no seu canto, uns estão em Itália, outros estão em Myanmar, outros estão em Londres,
mas que fazem daqui um ponto também de reunião. E quer nas vindimas, que convida os amigos também para ajudar, é sempre um local de grande festa, e que ele fez questão, as garrafas de vinho, que é a Quinta das Marias, o vinho dele, que é produzido em Oliveira do Conde, não é Carregal de Sal, não é em Portugal, é Oliveira do Conde, Portugal. Nos primeiros anos de 90, 2000, 90 e tal, 2000, que ele vinha para cá, havia uns autocolantes que infelizmente já não existem, julgo que não temos nenhum exemplar para aplicar, mas havia uns autocolantes que se punham no carro, verdes e vermelhos, com o brasão de Oliveira do Conde, que era tipo que alguns carros daqui tinham. Ele tinha no carro suíço, ele colava e levava para a Suíça com o autocolante colado e andava com o carro a dizer que era de Oliveira do Conde. E a paixão que ele transmitiu, e que as pessoas de certa forma também lhe transmitem a ele, porque sempre houve um grande respeito da parte dele com a população e com as pessoas que lá trabalhassem, e o apoio a todas as atividades não se envolveu muito, nunca se envolveu, não são pessoas mais recatadas, gostam mais de estar na quinta, mas que nunca negaram o apoio a qualquer atividade. Sempre que lhes fossem lá bater à porta, apoiavam monetariamente com aquilo que pudessem, apoiavam. E o carinho que as pessoas também sentem por eles também é muito grande. Isto tudo para dizer que há pessoas de fora que, quando chegam e se apaixonam por aqui, veem que realmente isto vale a pena. E isso ajuda também na transmissão da ideia que vale a pena vir aqui, vale a pena lutar por isto, vale a pena por elevar Oliveira do Conde. Nós já fomos sede de concelho, somos vila desde 1286, já passámos por muito, por fases menos boas. Eu acredito que neste momento estamos numa fase, e é para isso que estou a trabalhar, e estamos possivelmente no início de uma fase ascendente. Julgo eu que se os projetos que estão na calha forem para a frente, estamos numa fase ascendente. Projetos essencialmente de vinho, enoturismo. Nós não nos podemos esquecer, e isto já falando um bocadinho mais de freguesia, que segundo aquilo que me foi dito, e eu acredito plenamente, que em termos de faturação do vinho do Dão, ou seja, do distrito de Viseu, a faturação do distrito de Viseu em termos de vinhos, tirando a parte norte, que aí engloba a parte dos vinhos do Porto, dos vinhos generosos, e estamos noutro patamar, mas nos vinhos de mesa, na parte, ou seja, na parte do distrito de Viseu, o Carregal do Sal é quem mais exporta em termos de vinho. E das vinhas todas, dos produtores engarrafadores que existem em Carregal do Sal, no concelho, apenas um não está sediado em Oliveira do Conde, que é a Quinta do Cabris, mas que leva o nome, Cabris é uma quinta que pertence à freguesia de Oliveira do Conde. Ou seja, todos eles acabam por estar ligados à freguesia de Oliveira do Conde. Não digo que estarão todos aqui, alguns estão aqui, outros nas povoações que fazem parte da freguesia, mas que levam o nome também de Oliveira do Conde. Ou seja, há todo esse investimento, toda essa componente é importante, e por vezes isso é com pena que às vezes as pessoas não tenham esse orgulho, não tenham a noção, quando falo da perda, é esta identidade, este orgulho que eu senti que se perdeu um bocadinho. E que é necessário reativar. É necessário que as pessoas saibam isto e que afirmem com orgulho: não, nós somos quem produz vinho do Dão de alta qualidade, somos nós. Quem tem, mesmo em termos de Carregal, quem tem as empresas em termos do parque industrial, não, é Oliveira do Conde, é a freguesia de Oliveira do Conde, que o parque maior industrial está sediado em Oliveirinha, que pertence a Oliveira do Conde. Há aqui uma certa... O centro de saúde, embora tenha sido deslocalizado da Vila de Oliveira do Conde, está em Albergaria, mas pertence à freguesia de Oliveira do Conde, ainda está ao nosso lado. O centro educativo e a escola EB23 está na nossa freguesia. É importante
e é pena muitas das vezes as pessoas não terem essa noção da nossa importância. Muito nos foi tirado e foi muito tirado daqui da sede da freguesia, daqui da povoação de Oliveira do Conde, né, da vila de Oliveira do Conde. Mas por ter sido deslocalizado, não quer dizer que não tenha o nome e que a importância não está cá. Porque por vezes é preferível, ok, nós não temos um centro, um parque industrial aqui, em Oliveira de Conde, não temos cá grandes empresas, mas estão aqui a 3 km e nós conseguimos estar perto, temos-los como nosso e conseguimos ter um centro preservado, sem ter uma quinta desventrada para pôr lá com uma fábrica lá, porque as distâncias são mínimas. Como também já o disse, eu fazia cerca de 150 km, eu ia ao Porto, daqui ao Porto, como que ia daqui a Viseu, a maior, mas muitas das vezes ia mais vezes ao Porto por semana, 2, 3, 4 vezes por semana ao Porto. Ia e vinha, acabava sempre de dormir aqui em casa. Ou seja, o perder-se isso para um parque industrial que está localizado em Oliveirinha, em que está a 3 minutos, ou perder-se o centro de saúde que está ali, ok, perdemos-lo daqui da vila, mas está ali, e tem o nome de Oliveira do Conde. Tudo isso, eu acho que foi um reajustar, que é necessário darmos essa valorização às pessoas, que foi um reajustar, mas que está cá, na mesma, não se perdeu. E essa também, pronto, de certa forma, é a minha função enquanto autarca. O próprio Conselho, nós estamos na zona privilegiada, se nós estivermos a ver grandes distâncias, estamos a 1h30 do Porto, de um aeroporto internacional, estamos a 1 hora da praia, estamos a 1h30, digamos assim, menos de 1h30 de Espanha, menos de 2 horas, que sejam 2 horas de Salamanca, estamos a 40 minutos, 45, depende do trânsito no IP3, ou conforme estejam as obras, de Coimbra, a Viseu fica a pouco mais de meia hora. Nós estamos aqui, quer em termos de serviços fundamentais, como sejam hospitais, e o centro hospitalar Tondela Viseu é um bom exemplo, o Hospital da Universidade de Coimbra é uma referência em termos nacionais também. Nós temos, todos esses serviços estão aqui muito próximos. E as vias, tirando o IP3, que de facto é quem tem que o passar diariamente, custa, mas que quem o faz não diariamente é uma estrada, desde que não se veja aquilo como uma autoestrada, faz-se bem. Temos uma localização privilegiada. E se nós reduzimos isso ainda para a nossa escala, dentro do próprio Conselho, quer dizer, nós aqui a Vila de Oliveira do Conde está próxima de tudo. O principal parque industrial aqui a 3 minutos. Temos as escolas, mesmo 3 minutos daqui, 3, 5 minutos, pronto, são 5 km, não é isso? A questão. O próprio hipermercado está cá também à mesma distância. Todos os serviços de finanças, de Câmara e tudo, estão aqui muito próximos. Às vezes, quando falamos de estarmos isolados, nós não estamos isolados, nós estamos no centro de tudo, verdadeiramente. A própria Junta presta um serviço de proximidade, temos um posto de correios, temos o multibanco, ou seja, são serviços que nós já damos por adquiridos, mas que estão aqui ao dispor da população. Portanto, não considero que estejamos isolados, estamos no centro. Aqui o parque industrial, quais são os setores a que estão ali englobados, essencialmente? Essencialmente, existem duas empresas de estruturas metálicas. Há uma empresa de embalagens, a DS Smith, que é uma empresa que faz embalagens e expositores para embalagens, praticamente tudo em cartão. Bem que funciona um bocadinho mais como um armazém, mas também da Somitel, ou seja, de redes. Temos que essa que emprega uma grande parte,
que tem fábrica de sofás e colchões, a Aquinos, que a Aquinos é um dos principais fornecedores de sofás, se não o único, mas de sofás e também de colchões para o IKEA. Tem sede em Tábua e tem aqui um polo, assim como também tem em Nelas, mas que tem aqui um polo das estruturas metálicas, quer a Cancé, quer a Metalbeiras. E temos a Sociedade Franco-Portuguesa de Capacetes, que produz os capacetes Shark, de qual o Miguel Oliveira, que julgo não foi, em conversa, não foi produzido aqui, mas é a mesma empresa que o produz. E depois, não sendo em parque industrial, temos a outra indústria toda, a indústria vitivinícola, que é uma indústria com bastante valor. O investimento é sobretudo estrangeiro? Em termos de parque industrial, eu julgo que 50... Não, talvez não. Talvez, se calhar, o único estrangeiro que existe serão só mesmo a Cancé, que é francês. A fábrica dos capacetes é uma sociedade franco-portuguesa, ou seja, também tem capitais portugueses, embora que julgo que maioritariamente sejam franceses. Agora, de resto, a DSMID, eu julgo que foi adquirida por uma empresa inglesa, não tenho bem a certeza, mas inicialmente surgiu, era a Pessoas Impressões, que surgiu com capitais portugueses, era portuguesa. As outras todas são nacionais. E emprega muita gente aqui da área? Sim. Maioritariamente daqui. Não temos grande desemprego. Neste momento temos falta de pessoas para trabalhar. O que é que acontece? Essencialmente é trabalho não qualificado. Essa é a grande dificuldade, é de facto atrair empresas qualificadas para cá com quadros superiores, e que sejam quadros superiores daqui. Precisamente para inverter esta tendência de quem vai estudar ficar nas cidades que estuda ou ir para o litoral e não ficar cá. Esse é o grande desafio, mais do que da freguesia, do município e acho que do próprio governo, de inverter esta dualidade de um país tão estreito. Agora, que de facto os jovens, quando acabam, não há grandes oportunidades, isso não há. Para trabalho indiferenciado, neste momento temos falta de pessoas. Há falta de pessoas, quer na parte de fábrica, quer de parte agrícola. Eu espero que a mentalidade tenha mudado um bocadinho, embora que tenho receio porque acho que não aconteceu isso. Durou pouco tempo e ainda bem, e espero que dure mesmo só este pouco tempo a questão da pandemia. Porque na pandemia houve de facto o despertar para o teletrabalho e para a possibilidade de trabalhar à distância, sem estar num grande centro tecnológico em Londres ou estar, já nem digo em Lisboa, mas em termos mundiais, sem ser necessário. E aí surgiram algumas oportunidades. Agora, eu julgo que dificilmente isso se concretiza em termos que haja essa transformação efetiva, porque se nós formos a ver e analisar o investimento, por exemplo, de Oeiras no Oeiras Park, ou no Tagus Park, foi muito grande, já para não falar no investimento que existe em termos mundial nos escritórios que há em Londres ou noutra zona qualquer do mundo, e farão tudo com grande capacidade financeira para atrair e para fixar. Portanto, essa utopia das pessoas poderem estar, obviamente cada vez mais isso vai acontecer, mas não é assim uma transformação, não, isto agora vai ser tudo diferente, não. E por isso é que eu diria que, de certa forma, a pandemia durou pouco tempo, e ainda bem, se bem que ainda estamos, vamos ver como é que evolui esta sexta vaga, mas durou pouco tempo para que houvesse esse amadurecimento dessa transformação.
Disse que fez o ensino primário em Cabanas. Em Cabanas Viriato. Não havia aqui escola primária? Havia. Okay. Havia. Na altura, quando os meus pais se casaram, eles ficaram aqui em casa dos meus avós, e inicialmente eles tiveram para construir uma casa, tiveram para comprar, dar um pouco como eu neste momento. Fica aqui, fica ali, compra-se, constrói-se, pronto. E sentiram necessidade de sair de casa dos meus avós. Pronto. E então foram temporariamente para Cabanas. Temporariamente, se bem que os temporários acaba sempre por esticar um bocadinho. Quando eu tinha 4 anos. A minha irmã, tenho uma irmã mais velha, que essa sim saiu. Essa saiu e estou sempre a teimar, é engraçado, estou sempre a dizer tipo, para venda a tua casa, vem para cá, ela está em Castelo Branco, pronto, foi para lá estudar e casou lá, tem uma vida em comum lá, tem um filho que anda lá, pronto, tem a vida feita lá, comprou lá a casa, mas estou sempre, vende isso tudo, vem para cá, estás cá muito melhor, anda aqui as miúdas, as minhas 2 filhas, sempre a chamar pelo Gonçalo, vem para cá, que estás cá muito melhor. E de facto na pandemia veio para cá. Sinal que de facto isto é um bom porto de abrigo. E ficou ou voltou? Voltou, obviamente, tinha trabalho, não podia, tinha a escola de miúdo e tudo. Os meus pais foram para Cabanas a viver, fomos todos para lá. Eu ainda não andava na escola, só fui para a pré aos 5 anos. A minha irmã, sim, fez 3 anos da escola primária cá em Oliveira do Conde e fez o 4º ano lá em Cabanas. E eu fiz até à 4ª classe lá em Cabanas e depois íamos para o Carregal, como todos os outros. Todo o concelho ia tudo estudar para o ensino secundário e depois da 4ª classe da escola primária era tudo no Carregal. Depois os meus pais começaram a construir cá, construíram cá a casa e depois aos 14 anos a casa estava concluída. Não é como agora que se faz uma casa assim. Demorou algum tempo também, porque pronto, as capacidades financeiras iam sendo criadas sem haver grande alavancagem e pronto, construíram a casa deles e viemos para cá, retomamos Oliveira do Conde como casa, como local para viver. Eu julgo que foi na altura da criação do parque escolar também, pronto, em que houve um fecho generalizado das escolas primárias, porque, pronto, não têm condições, porque os meninos têm frio, porque professor, que para mim, a meu ver, tretas, e eu andei lá e estou bem, não tenho grandes problemas de saúde, não tenho bronquite, não tenho nada, não passei frio, nada disso. E andei muitas vezes à chuva, andei tudo isso, não é? E foi tudo deslocalizado para um centro educativo, às vezes apelidado de aviário, porque estão fechados, estão lá. A parte exterior não é, neste caso aqui, não é grande, não é muito grande, é mais reduzida e tirou muita vida, sem dúvida, às aldeias. Não só aqui em Oliveira do Conde, mas de uma forma generalizada. Havia aqui onde se centrar, quer da pré-primária, que funcionava aqui por baixo da sede da Junta, quer pela escola primária. Nós chegámos a ter 2 escolas primárias aqui em Oliveira do Conde. Havia uma mais pequenina, que tinha uma sala, e depois havia outra maior que tinha 2 salas. E isso foi deslocalizar e foi mais uma facada grande em todas as aldeias, porque, quer dizer, as crianças dão uma vida, elas agora vão às 8h30, às 9h com os pais, e ficam lá até às 5h30, 6 da tarde, ou seja, vêm, pouco andam na rua, pouco se convivem com quer os familiares, quer os vizinhos, quer ver aquela interligação, e voltam
fazer os trabalhos, cama, tratar das coisas para outro dia, e isso perde-se, enquanto antes não. Antes, eu lembro quando andava na escola, era das 9 ao meio-dia, das 2 às 4, com aqueles intervalos no meio, que sabiam bem, e o resto, olha, vinhamos todos por aí abaixo, vinhamos, brincávamos, depois íamos para a casa de um, ou íamos para a vizinha, ou íamos, e andava-se por ali, e havia movimento, ou os avós iam buscar os netos, e havia esse cruzamento, havia esse contacto, havia isso tudo. E isso, sem dúvida. Ok, os meninos agora têm as escolas com aquecimento, têm ar-condicionado, têm outras condições, têm isso tudo, mas acho que essa parte do sentirem, do contacto com a população, até mesmo para essa identidade daquilo que é nosso, desse bairrismo, perde-se. Porque neste momento temos as escolas, quer dizer, não estão ao abandono, porque elas estão ligadas a associações, foram entregues a associações, a fazer suas sedes e tudo, mas de certa forma um pouco, às vezes, em alguns casos, não é quase que empurradas para associações, mas pouca atividade se faz, ou só serve mesmo como sede, e não há vida. E a escola não era isso. Era para ser uma sede de uma associação, era para haver crianças e para haver vida. E isso sim, acho que foi voltando, uma das grandes mudanças daquilo que era antigamente e uma das grandes facadas que deram às aldeias de Portugal. O meu avô, nos anos 80, julgo que 81, no ano que eu nasci, 81, 82, também chegou a ser presidente da Junta. Ele foi, na altura, foi regedor, pronto, e depois, tanto que tinha a arma de regedor, e tinha isso tudo, e depois foi presidente da Junta. O meu pai, embora não sendo cá, mas vivendo, meu pai tem 74 anos, vive cá há mais anos de que viveu em Repeses, ele era de Repeses, de Viseu, de que viveu lá, ou seja, é uma pessoa mais de cá e conhece tanto ou mais cá como de que lá. Também foi presidente da Junta de 2009, fez 2 mandatos de 2009 a 2017. Fez 2 mandatos porque considera que eu apoiei-o a 100% e considero precisamente o mesmo, não há cargos vitalícios, mesmo que saltando de autarquia para autarquia, conforme se fazem essas maroscas que se vêem por aí, e ele sempre considerou que seriam cerca de 2 mandatos e dá o contributo dele e termina, porque deve-se haver uma rotatividade. Nós tivemos aqui 24 anos com o mesmo Presidente da Junta. Que de certa forma o meu pai tirou, entre aspas, de cá, concorreu contra e ganhou as eleições. Depois do meu pai teve outro presidente, e depois estou eu que de certa forma lutei contra esses 2 presidentes, o que esteve 24 anos, que se recandidatou, e o que esteve anterior também a mim, e depois do meu pai, que também se recandidatou, e pronto. Eu, por uma minoria, por cerca de 40 votos, mas consegui vencê-los. De certa forma, essa vontade e eu dizia muitas das vezes em brincadeira em casa, um dia também vou de ser Presidente da Junta. Um dia também, ainda me candidato, ainda vou ser Presidente da Junta. Mas eu sempre pensei, não digo quando me reformasse, mas com mais idade. No entanto, pronto, havia algumas situações que, mais do setor da preservação, quer do património, quer do ambiente, que são áreas que a mim me dizem bastante, que não concordava com a forma conforme estava a ser tomada, quer na própria freguesia, quer na parte própria do concelho. E pela dinâmica em termos culturais, em termos pronto, não me identificava muito conforme o rumo que estava a ser seguido. E surgiu um projeto, houve quem encabeçasse esse projeto, que depois, obviamente, foi aglomerando pessoas,
que me fizeram esse convite. Eu, sinceramente, não estava... Já me convidaram para uma reunião, me fizeram o convite, fiquei um pouco surpreso, porque não estava à espera. Pronto, tive ali 2 dias que decidi, também ou se decido, é preciso estar ali a maturar. Obviamente tive que alterar aqui um pouco mesmo a minha vida profissional, ajustar, mas facilmente também era ajustável e pronto, estabeleci apenas uma condição que me foi aceite e pronto, aceitei o desafio. A condição foi tão simples como acabar com o uso do glifosato, dos herbicidas. Essa foi a única condição que eu estabeleci, e o município, ou melhor, quem estava a encabeçar a lista para o Presidente da Câmara, que neste momento é o atual Presidente da Câmara, assim como a Vice-Presidente e o Sr. Vereador, aceitaram desde logo: sim senhor, nós damos-te o apoio nisso. Se é só isso, até eles ficaram de certa forma surpresos, porque sei lá, uma pessoa quando pensa nisso, contrapartidas, ou pensa em contrapartidas pessoais, ou contrapartidas ou numa lista, não, tenho que mudar isto, tenho que ter um carro, tenho que ter isto, tenho que ter aquilo, tenho que outro. Pronto, não, realmente se calhar sou um pouco ingênuo nessa parte, mas pronto, também faz parte da minha simplicidade. E foi só isso, foi aceite e pronto, e fomos à luta. Houve alguma dificuldade de aceitação, de vencer, e mais do que de vencer, de constituir o Executivo, porque foi uma Assembleia de certa forma atribulada. A primeira Assembleia, onde se faz a eleição do Executivo, foi um bocadinho atribulada. Houve uma tentativa de um processo em tribunal, de uma providência cautelar, houve isso tudo, mas pronto, segurei-me firme com o meu Executivo, que foi eleito de uma forma clara, conforme alguns pareceres que tive que ter. Pronto, houve aqui uma certa turbulência no início, para além de um orçamento chumbado, sem razão aparente, só porque, pronto, teria que ser chumbado, teria que ser dificultada a ação, mas pronto, e espero que as coisas tenham tomado o seu rumo normal. Obviamente não é um trabalho fácil, eu já o conhecia de certa forma do meu pai, mas tanto cá é outra coisa, não é. Nós temos uma freguesia muito grande, é uma freguesia com várias localidades e com algumas diferenças entre elas, e os meios são muito bons. Se calhar posso afirmar que mesmo da parte do município, ao longo dos anos, houve um desinvestimento em Oliveira do Conde. E para além do desinvestimento do governo, que é transversal a todas estas juntas e municípios, até pela mesma forma de cálculo do financiamento que vem da DGAL, mas houve de certa forma um desinvestimento. Eu assumo, já o disse publicamente várias vezes, já o disse perante o município, que o centro histórico do município do Carregal, é recente, a vila de Carregal é uma vila muito recente, e o centro histórico é Oliveira do Conde. Mas para isso tem que ser trabalhado, tem que ser mantido, tem que ser, e não pode ser, por muita vontade que eu tenha, não pode ser a junta provocal. Tem que ser um projeto mais ambicioso e mais abrangente. Pode ser que as coisas tomem esse rumo, pelo menos esse é o desejo que tenho. Porque diz que o seu avô, anos 80 mais ou menos, foi presidente Sim. E se calhar ele terá passado algumas memórias disto ou não. E só faço esta pergunta pela proximidade a que estamos dos 50 anos do 25 de Abril. Ele não tem memórias do dia ou nunca passou essa informação? Não. O 25 de Abril aqui, nem essa conversa, por acaso, nunca tivemos essa abordagem, se calhar também porque, de facto, como já disse, eu tinha 14 anos quando ele faleceu, mas daquilo que era falado da minha mãe, com a minha mãe, e a minha mãe sim, e estava a trabalhar na função pública em 75, exatamente, em 74, ou 1974, não sei se já estaria, era capaz, está no início.
mas que aqui passou muito despercebido. Aqui havia, de facto, um certo medo, mas quer dizer, não sei, pelo menos nunca me foi transmitido uma coisa, porque também nunca houve contrabando, nunca houve nada assim de grande, nunca houve grandes revolucionários, mas acho que nunca, não senti toda essa transformação pós 25 de Abril, acho que não se sentiu. Não foi inexpressivo, não. Acho que a única questão que aí marcou, de certa forma, as pessoas de cá também, de certa forma, até talvez na minha maneira de ser, parte de 25 de Abril ou pré-25 de Abril, a guerra colonial, sim. Aí sim, o meu pai teve se bem que o meu pai, ele disse que gostava, ele sempre teve uma veia para militar, foi Ranger em Lamego, pertenceu às operações especiais e deu formação, quer em Lamego, e depois teve mais 2 anos na Guiné. Não em Bissau, mas no mato, que eu debaixo de fogo várias vezes, 2 ou 3 vezes, debaixo de fogo de artilharia pesada, e tinham emboscadas, era guerra a sério, muito a guerra da guerrilha, que era vivida na Guiné-Bissau, ao contrário de Moçambique ou de Angola, havia muito aquela guerra de guerrilha, mais até mesmo pelo território que é mais tribal. Tropa não fiz tropa. Tive a única coisa, tive 2 dias, que foi a inspeção e chegou. Mas de certa forma, não sei, talvez pela disciplina que era incutida pelo meu pai, embora não fosse disciplina militar, mas de certa forma, e toda essa vivência, e guardo, o meu pai é muito desprendido de bens materiais, de símbolos, ele gostou e assume que da Guiné, guarda com algumas memórias. Julgo que os traumas também lá estão, muito embora camuflados, e mas porque a minha mãe também me conta de certos sonhos às vezes, pronto, que acho que ficam, não é? Quem eu debaixo do fogo várias vezes, quem viu colegas falecerem, tudo isso, certamente, por mais forte que seja, fica com o trauma, e quando menos uma pessoa espera, ele vem ao de cima, pronto. Mas, para além disso, foi sempre uma pessoa muito desprendida de símbolos. E eu, se calhar, tenho mais, eu gosto também pelas coisas antigas, tenho mais guardado, que era a faca do mato, porque senão já tinha desaparecido, que guardei, porque foi a Angola com o meu tio, foi-lhe entregue, foi a Guiné e veio. Pronto, e gosto desse simbolismo, preservo. O meu pai não. E como eu, acho que, de certa forma, muitas famílias também viveram o 25 de Abril, não o 25 de Abril, mas o pré-25 de Abril, com as idas para as ex-colónias combater por algo que... Pronto, sim, muita gente daqui para a guerra colonial tem sim, percepção, quase toda a gente. O meu pai, na altura, não estava cá, estava em Repeses. Ele tinha ido trabalhar para Orém, para as finanças, quando depois foi para a guerra, foi chamado, foi para a tropa, e depois foi lá para baixo, para a Guiné, mas como quase todos que eram aptos, que não tinham nenhuma doença, ou que não, mesmo, havia sempre aquela tentativa de ter alguém que livrasse, mas quase toda a gente ia, alguns mais a chorar, outros menos, mas a ideia que tenho e que me foi transmitida é que todos iam. Até mesmo neste período pós 25 de Abril, em que ainda era a recruta obrigatória, era engraçado ainda ver algumas pessoas a virem ao fim de semana, mais velhos que eu, obviamente, de virem fardados e com o saco, que paravam na estação, vinham de comboios e tal, e depois vinham ou a pé ou assim, com o saco, e via-se esse movimento de militares que vinham ao fim de semana às suas casas. Mas pronto, agora já não...
Agora Mudou tudo. mudou tudo. E ainda bem, nesse campo, ainda bem. Do que é que gosta mais aqui de Oliveira do Conde? Eu acho que é o conjunto. Não se pode dissociar uma coisa e levar uma a dissociar de outra. Desde logo, as memórias que tenho da casa dos meus avós e dessa vivência e dos terrenos que tento, a casa é um bocadinho mais difícil, mas não está fora de ideia, mas os terrenos, tenho algumas propriedades florestais, uma em que estou a desenvolver um projeto apícola, também, e que tento de certa forma preservar e muitas das vezes é aquilo, é a minha ida ao cemitério, quando, não vou, mas é lá que me sinto bem. Por outro lado, a paisagem, porque de facto são poucas estas terras que de facto são bonitas e que têm uma localização bonita, em que nós conseguimos estar. Eu de casa dos meus pais, ok, eles têm uma localização privilegiada, se calhar em relação a algumas zonas daqui de Oliveira do Conde, mas eu consigo ver Serra da Estrela desde uma ponta, atravessa a Serra da Estrela, Serra do Açor, parte da Serra de Lousã, e não vejo a Serra do Caramulo porque existem umas árvores. Ou seja, eu consigo fazer aqui o panorama todo. Tenho o sol desde o que nasce até se pôr. Tem essa luminosidade toda. Nem só Lisboa é uma cidade de luz. Aqui também conseguimos temos uma exposição solar fantástica. E depois toda essa harmonia entre a parte mais antiga, a parte dos solares, com as vinhas, quer dizer, muitos intitulam isto uma vila da Borgonha francesa. E de facto é o estar no local, é o sentir um local como especial e como único. E depois, obviamente, a tranquilidade, as próprias pessoas também, em que nós paramos de falar e ouvimos pássaros, não ouvimos carros, não ouvimos buzinas, não ouvimos pessoas a falarem, a desberro, aquele burburinho que não se percebe o que é, temos isto. E quem gosta de natureza, quem gosta dessas coisas, quem gosta de história, património, acho que é um sítio fantástico para se estar. Sem dúvida. As oportunidades é ir à procura delas. Acho que às vezes é fazer do difícil fácil, às vezes complicamos demais e temos que trabalhar de uma certa forma de ir à procura. Não podemos esperar que tudo nos caia de bandeja, porque senão também não é de piada. Temos que ir à procura delas, e isso é certo que posso não ser exemplo de ninguém, mas foi isso que eu tentei fazer. E mantive-me aqui, e é aqui que quero manter as minhas filhas. Como já disse, tenho 2 filhas, uma de 3 anos e meio e outra de 1 ano e meio, e que quero que sejam criadas aqui, com esta paz, com esta calma, com esta riqueza também, com alguma nobreza que existe, com acesso à cultura e acesso quer cultura mais tradicional, mas quer cultura e a civilização, bem que civilização, esta palavra dita desta forma é um bocadinho estranha, a facilidade de ir a uma grande cidade facilmente, mas que seja aqui o sítio onde se sintam bem. E é isso que eu quero que elas ganhem este gosto também por aqui. E pronto, e sinceramente é mais do que, isto é um clichê, de certa forma, nós não trabalhamos, e se calhar também já estou a chegar àquela idade, embora tendo 40 anos, em que se começa a pensar um bocadinho nisso. Não é trabalhar para mim, mas sim para os meus filhos. Mas de certa forma é um bocadinho isso.
que o trabalho que eu possa desenvolver aqui, quer como junta, quer como cidadão, que seja para que os meus filhos e as outras crianças um dia mais tarde sintam também que isto como modelos e com o orgulho de estar aqui num sítio tão nobre.